que é a mineração de Bitcoin? Isso significa que posso gerar Bitcoin grátis a partir do meu computador? Ainda é lucrativo para o meu Bitcoin hoje em dia? É sobre isso mesmo que vamos ver hoje. Aqui no Mentes Milionárias respondemos a essas e outras perguntas. O Bitcoin foi criado como uma alternativa descentralizada ao sistema bancário. Isto significa que o sistema pode operar e transferir fundos de uma conta para outra sem nenhuma autoridade central e isso significa que o sistema pode operar e transferir fundos de uma conta para outra sem nenhuma autoridade central. Com uma autoridade central, transferir dinheiro é fácil. Basta dizer ao banco que você deseja remover 50 reais de uma conta e adicioná-la à conta de outra pessoa. Neste caso, o banco tem todo o poder, já que ele é o único que pode atualizar o livre-razão que detém os saldos de toda a gente no sistema. Mas como você cria um sistema que possui um livre-razão descentralizado? Como você dá a alguém a capacidade de atualizar o livre-razão sem dar tanto poder para que eles se tornem corruptos ou negligentes no seu trabalho? Bem, as regras do sistema Bitcoin, conhecidas como protocolo, resolvem isso de uma forma muito criativa. Eu gosto de chamar quem quer ser banqueiro. Resumidamente, qualquer pessoa que queira participar da atualização do livre-razão das transações Bitcoin, conhecidas como blockchain, podem fazê-lo. Tudo o que você precisa de fazer é adivinhar um número aleatório que resolve uma equação gerada pelo sistema. Parece simples, mas é muito poderoso. Esta adivinhação é toda feita pelo seu computador. Quanto mais poderoso for o computador que você tiver, mais palpites você vai poder fazer por segundo, aumentando assim as suas chances de ganhar esse jogo. Se você conseguir adivinhar, você ganha Bitcoins e começa a escrever a próxima página de transações do Bitcoin no blockchain. Aqui está uma análise mais detalhada do processo de mineração. Uma vez que o computador que está minerando apresenta o palpite certo, o seu programa de mineração determina quais as transações atualmente pendentes serão agrupadas no próximo bloco de transações. Compilar este bloco representa o seu momento de glória, já que você agora se tornou o banqueiro temporário de Bitcoin que consegue atualizar o livre-razão de transações do Bitcoin, conhecido como blockchain. O bloco que você criou, junto com a sua solução, é enviado para toda a rede para que outros computadores possam validá-la. Cada computador que valida a sua solução atualiza a sua cópia do registro de transações Bitcoin com as transações que você escolheu incluir no próximo bloco. Como você pode imaginar, já que a mineração é baseada numa forma de adivinhação para cada bloco, um diferente minerador adivinhará o número e lhe será concedido o direito de atualizar o blockchain. É claro que os mineradores com mais poder de computação terão sucesso com mais frequência. Mas devido às leis da probabilidade e estatística, é altamente improvável que o mesmo minerador o faça todas as vezes. Após a conclusão desta etapa, o sistema gera uma quantidade fixa de bitcoins e te recompensa como compensação pelo tempo e pela energia gastos na resolução do problema de matemática. Além disso, você recebe qualquer parte da transação que foi anexada às transações que você inseriu nesse bloco. Então, isso é a mineração de Bitcoin em poucas palavras. É chamado de mineração por causa do facto que este processo ajuda a minerar novos Bitcoins do sistema. Mas se você pensar sobre isso, a parte de mineração é apenas um subproduto do processo de verificação da transação. Assim, o nome é um pouco enganador, já que o objetivo principal da mineração é manter o livre-razão de forma descentralizada. Bem, agora que você sabe o que é mineração de Bitcoin, pode estar pensando: que legal, dinheiro grátis! Então, onde eu me inscrevo? Bem, não é tão rápido assim, tá? Satoshi Nakamoto, ele que é o inventor do Bitcoin, elaborou as regras para a mineração de uma maneira que quanto mais poder de mineração a rede tiver, mais difícil é adivinhar a resposta
para o problema de matemática de mineração. Portanto, a dificuldade do processo de mineração é, na verdade, ajustada automaticamente ao poder de mineração acumulado que a rede possui. Se há mais mineradores a entrarem, ficará mais difícil resolver o problema. Se muitos deles desistirem, ficará mais fácil. E isso é conhecido como a dificuldade de mineração. Então, por que diabos Satoshi fez isso? Bem, ele queria criar um fluxo constante de novos bitcoins para o sistema. De certo modo, isto foi feito para manter a inflação sob controle. A dificuldade de mineração é definida de modo que, em média, um novo bloco será adicionado a cada 10 minutos. Agora, lembre-se que isso é em média. Podemos ter 2 blocos sendo adicionados minuto após minuto e esperarem de 1 hora pelo próximo bloco. A longo prazo, porém, isso será igual a 10 minutos em média. Como você pode imaginar, este tipo de mecanismo de autoajuste criou algum tipo de corrida armamentista para obter os mineiros mais eficientes e poderosos o mais rápido possível. Quando o Bitcoin começou, não havia muitos mineradores por aí. Na verdade, Satoshi, o inventor do Bitcoin, e o seu amigo Hal Finney foram algumas das poucas pessoas que estavam minerando Bitcoin na época e com o seu próprio computador pessoal, usando somente o CPU do seu computador, que é o processador interno. E isso foi o suficiente para minerar Bitcoin em 2009, já que a dificuldade de mineração era baixíssima. Quando o Bitcoin começou a pegar, as pessoas começaram a procurar soluções de mineração mais poderosas. Gradualmente, as pessoas se mudaram para a mineração GPU. Uma GPU, ou unidade de processamento gráfico, é um componente especial adicionado aos computadores para realizar cálculos mais complexos. As GPUs foram originalmente planejadas para permitir aos jogos e jogadores executassem jogos de computador com requisitos gráficos intensos. Ou seja, elas são as chamadas placas gráficas. Por causa da sua arquitetura, elas tornaram-se populares no campo da criptografia e por volta de 2011 as pessoas também começaram a usá-las para minerar bitcoins. Como referência, o poder de mineração de um GPU é igual a cerca de 30 CPUs. Outra evolução que veio mais tarde foi a mineração FPGA. FPGA é uma peça de hardware que pode ser conectada a um computador para executar um conjunto de cálculos como uma GPU, mas de 3 a 100 vezes mais rápido. A desvantagem é que elas são mais difíceis de configurar e é por isso que elas não são tão usadas na mineração como as GPUs. Finalmente, por volta de 2013, uma nova raça de minerador foi introduzida, o minerador ASIC. ASIC significa Circuito Integrado Específico de Aplicação. E essas eram peças de hardware fabricadas exclusivamente para fins de mineração de Bitcoin. Ao contrário das GPUs e CPUs e FPGAs, eles não podem ser usados para mais nada. A sua função foi codificada no código da máquina. Os mineradores ASIC são o padrão de mineração atual. Alguns dos primeiros mineradores ASIC até apareceram na forma de uma USB, mas eles se tornaram obsoletos rapidamente. Embora tenham começado em 2013, a tecnologia evoluiu rapidamente e novos e mais poderosos mineradores são lançados a cada 6 meses. Após cerca de 3 anos nesta loucura de corrida tecnológica, finalmente atingimos uma barreira tecnológica e as coisas esfriaram um pouco. Desde 2016, o ritmo de novos mineradores que são lançados diminuiu consideravelmente. Agora que você sabe o que são mineradores, vamos falar um pouco sobre pools ou chamados grupos de mineração. Supondo que você acabou de entrar no jogo de mineração Bitcoin, você deve estar enfrentando uma forte concorrência. Mesmo se você comprar o melhor minerador possível, você ainda está em grande desvantagem em comparação com fazendas profissionais de mineração de Bitcoin. É por isso que os grupos de mineração surgiram. A ideia é simples. Mineradores se agrupam para formar um pool, um grupo. O que significa que eles combinaram o seu poder de mineração para competir de forma mais eficaz. Se o grupo conseguir vencer a competição, a recompensa é distribuída entre os membros do grupo, dependendo de quanto poder de mineração cada um deles contribuiu. Desta forma, até mesmo pequenos mineradores
pode entrar no jogo de mineração e ter uma chance de ganhar Bitcoin, mesmo somente recebendo uma parte da recompensa. Atualmente, há mais de uma dúzia de grandes pools que competem por uma chance de minerar Bitcoin e atualizar o livre-razão. Eu sei que você deve estar pensando, ok, toda essa teoria é espetacular, mas a mineração de Bitcoin é realmente lucrativa nos dias de hoje? Bem, a resposta rápida é provavelmente não. A resposta correta e longa é que depende de muitos fatores. Ao calcular a lucratividade da mineração de Bitcoin, há muitas coisas que você precisa de levar em consideração. Vamos examiná-las rapidamente. A primeira é a taxa de hash. Um hash é o problema matemático que o computador do mineiro precisa de resolver. A taxa de hash refere-se ao desempenho dos seus mineradores ou quantos palpites o seu computador pode fazer por segundo. A taxa de hash pode ser medida em megahash por segundo, gigahash por segundo, terahash ou mesmo até por petahash por segundo. Número 2. A recompensa Bitcoin por bloco. Isso refere-se ao número de Bitcoins gerados quando um minerador encontra a solução. Este número começou em 50 Bitcoins em 2009 e foi reduzido para metade a cada 2.100 mil blocos ou aproximadamente a cada 4 anos. O número atual de Bitcoins concedidos por bloco é 6,25, tendo o último bloco ocorrido em 2020 e o próximo será em 2024. Número 3. A dificuldade da mineração. Este é um número que representa o quão difícil é minerar Bitcoins num determinado momento. Isso de acordo com a quantidade de poder de mineração atualmente ativo no sistema. Número 4. Seu custo de eletricidade. Quanto é que você está pagando por kilowatt? Você precisará descobrir a sua taxa de eletricidade para calcular a lucratividade. Isso geralmente pode ser encontrado na sua conta mensal de eletricidade. A razão pela qual isso é importante é porque os mineiros consomem muita eletricidade, seja para ligar o minerador ou para esfriá-lo, pois essas máquinas podem ficar muito quentes. Número 5. O consumo de energia do seu mineiro. Cada mineiro consome uma quantidade diferente de energia. Você irá precisar descobrir o consumo exato de energia do seu minerador antes de calcular a rentabilidade. E isso pode ser encontrado facilmente com uma rápida pesquisa na internet ou através desta lista. Número 6. Taxas de pool ou do grupo. Se você estiver minerando por meio de um grupo de mineração, e deveria, então o grupo levará uma certa percentagem dos seus ganhos para prestar o seu serviço. Número 7. Preço do Bitcoin. Já que ninguém sabe qual será o preço do Bitcoin no futuro, é difícil prever se a mineração do Bitcoin será lucrativa. Se você está planejando converter os seus Bitcoins no futuro para qualquer outra moeda que exista, esta variável terá um impacto significativo na sua lucratividade. E finalmente, número 8. A dificuldade aumenta de ano após ano. Esta é provavelmente a variável mais importante e elusiva de todas. A ideia é que, como ninguém pode realmente prever a taxa de mineradores que se juntam à rede, nem ninguém pode prever o quão difícil será minerar em 6 semanas, daqui a 6 meses ou daqui a 7 anos, na verdade, em todo o tempo que o Bitcoin existiu, a lucratividade caiu apenas algumas vezes, mesmo em momentos em que o preço era relativamente baixo. Os dois últimos fatores são a razão pelo qual ninguém será capaz de dar uma resposta completa à pergunta: a mineração do Bitcoin é lucrativa? Depois de ter todas estas variáveis nas suas mãos, você pode inseri-las numa calculadora de mineração Bitcoin e obter uma estimativa de quanto Bitcoin você irá ganhar a cada mês. Se você não conseguir obter um resultado positivo na calculadora, provavelmente significa que você não tem condições para que a mineração seja lucrativa. Presumo que agora você saiba se a mineração é para você ou não. Mas você também pode ter ouvido falar sobre outros tipos de mineração, como por exemplo mineração na nuvem, mineração móvel ou mesmo mineração na web. Mineração na nuvem significa que você não compra uma plataforma de mineração física, mas sim aluga o poder de computação de uma empresa de mineração e é pago de acordo com a quantidade de poder de mineração que você possui inicialmente. Parece uma ideia espetacular, não é? Já que você não tem que passar por todo o incómodo de comprar equipamentos
colocar-os, armazená-los, esfriá-los, configurá-los, monitorá-los. No entanto, quando você faz as contas, parece que nenhum desses sites de mineração em nuvem é lucrativo. Aqueles que parecem lucrativos geralmente são golpes que nem mesmo possuem equipamentos de mineração. São apenas esquemas Ponzi elaborados que acabarão por fugir com o seu dinheiro. Como regra geral, sugiro evitar completamente mineração na nuvem. Se você ainda deseja seguir esse caminho, certifique-se de fazer os cálculos corretos antes de entregar qualquer dinheiro. Alguns aplicativos móveis afirmam minerar Bitcoin em seu telefone. Embora em teoria isso é possível devido a telefones com baixo poder de processamento, se comparados com os mineradores ASIC, você provavelmente acabará descarregando a bateria do seu telefone muito mais rápido e fará uma fração muito pequena de um Bitcoin em troca. Os aplicativos que permitem isto atualmente, com pools de mineração para telefones celulares, distribuem os ganhos de acordo com quanto trabalho feito por cada telefone. Lembre-se, a mineração é possível com qualquer computador antigo, mas simplesmente não vale a eletricidade desperdiçada nele, já que quanto mais lento o computador, menores são as chances de realmente obter algum tipo de recompensa. Finalmente, por volta de 2017, o conceito de mineração na web ganhou vida. Simplesmente, colocar a mineração na web permite que os proprietários de sites sequestrem, assim por dizer, o CPU dos seus visitantes e usem-os para minerar Bitcoin. Isto significa que o proprietário de um site pode fazer uso de milhares de CPUs inocentes para obter lucros. No entanto, por conta da mineração de Bitcoins não ser realmente lucrativa com o CPU, a maioria dos sites utilizam a mineração na web para minerar outro tipo de moedas. A partir do lançamento deste vídeo, mais de 20 mil sites são conhecidos por utilizar a mineração na web. O conceito de mineração na web é muito controverso. Da perspectiva dos visitantes do site, alguém está usando o seu computador sem consentimento para minerar bitcoins. Em casos extremos, isto também pode prejudicar a CPU devido ao superaquecimento. Do ponto de vista do proprietário do site, a mineração na web tornou-se uma nova maneira de monetizar sites sem a necessidade de colocar anúncios irritantes. Além disso, o proprietário do site pode controlar quanto da CPU dos visitantes ele quer controlar para ter certeza que não está abusando do seu hardware. Para concluir esta aula aqui do Mentes Milionárias, aqui vão 3 perguntas que me fazem muito. A primeira é: minerar não é um desperdício de eletricidade? Embora tenha havido muitas críticas sobre o consumo de energia da mineração de Bitcoin por todo o mundo, também existem vários argumentos contra esta afirmação. Para começar, você poderia dizer que a mineração do Bitcoin, em última análise, requer menos recursos do que o atual sistema bancário. Se você levar em conta os bancos, os servidores, as caixas automáticas, empresas de cartão de crédito e todos os outros componentes do sistema monetário atual, você irá descobrir que ele desperdiça muito mais do que a mineração de Bitcoin, especialmente se você pensar em todo o papel usado pela impressão de dinheiro e pela poluição causada por essas instituições. Além disso, você poderia dizer que a mineração de Bitcoin está realmente otimizando o consumo de energia em todo o mundo. Muitas empresas estão transferindo as suas operações de mineração para países com excesso de eletricidade ou mesmo usando, por exemplo, vulcões ou energia sustentável. Isso significa que o uso da eletricidade em todo o mundo está realmente se tornando mais eficiente. Existem também muitos argumentos adicionais a favor da mineração, mas vou deixar vocês com estes 3 por enquanto. A segunda pergunta que geralmente também recebo é: o Google pode começar a minerar bitcoins e eliminar a concorrência? Sim, é verdade, pode, mas não vai adiantar muito. A razão é que os servidores do Google não são adequados para resolver o problema de mineração Bitcoin da mesma forma que a ASIC é. Como referência, se o Google aproveitar todos os seus servidores para o propósito único
de minerar Bitcoin e abandonar todas as outras operações comerciais, ele será responsável por cerca de 1/1000% do poder de mineração total que a rede de Bitcoin possui atualmente. E finalmente, a última questão é: deve minerar Bitcoins? Bem, agora que você acabou de assistir a este vídeo, você deve ser capaz de responder sozinho a essa pergunta. Tenha em mente que às vezes pode haver alternativas melhores para minerar Bitcoins, como por exemplo, comprá-las. Outra opção seria talvez minerar todas as moedas que ainda podem ser mineradas com GPUs, como por exemplo Ethereum, Monero ou Zcash. E assim, meus amigos, isto conclui esta aula do Mentes Milionárias. E espero que agora você tenha uma melhor compreensão do que é a mineração do Bitcoin, do processo de atualização do livre-razão e das transações Bitcoin incentivadas com a premiação de novos Bitcoins aos participantes. Você ainda pode ter algumas perguntas e, para isso, basta deixá-las na secção de comentários abaixo e se você estiver assistindo a este vídeo no YouTube e gostou do que viu, não se esqueça de clicar no botão de curtir e depois se cadastrar no canal para receber notificações sobre novos episódios, e isso também nos ajuda a encontrar pessoas como você. Obrigado por se juntar a mim aqui no Mentes Milionárias. O meu nome é Rui Ludovino. Tenha um dia fantástico e vejo você no próximo vídeo.